Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero agradecer aqui ao pastor Vitor Gadelha pela gentileza do convite, quero agradecer também pela vida do pastor Clementino, por 77 anos dessa igreja aqui, nesse município importante de São Paulo, que é Guarulhos. Parabéns por esse ano adicional de vida e que muitos outros anos de vida, de bênção, de multiplicação de discípulos venham ocorrer na vida dessa igreja, na vida dos pastores, dos membros e de todos os demais irmãos. Eu quero convidá-los, meus irmãos, já sem delongas, para que nós meditemos no texto que nos foi aqui proposto, no tema que nos foi proposto, que é a grande comissão, os desafios da igreja atual. E para isso, eu sei que vocês já leram esse texto, mas eu gostaria de convidá-los mais uma vez, por favor, para que abram as suas Bíblias no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, mas eu quero ler apenas com os irmãos os dois últimos versículos, os versículos 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém? Sei que nós já oramos, mas eu creio que não seja proibido orar mais uma vez nessa igreja, então se vocês me permitem, nós gostaríamos de orar mais uma vez pedindo ao Senhor que venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, de forma integral na noite de hoje. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te engrandecer, quero te agradecer por esse 77º aniversário desta igreja, Assembleia de Deus aqui, Ministério Madureira em Guarulhos. Te agradeço pela vida do pastor Clementino, que tem estado à frente desse trabalho há 29 anos, pela vida dos demais pastores, diáconos, obreiros, enfim, irmãos, irmãs, visitantes que talvez estejam conosco aqui na noite de hoje. E eu te peço, Senhor, que o Senhor use esse texto para falar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso entendimento, de modo que sejamos instruídos, abençoados, impactados e, por que não falar também, por que não dizer, transformados pela sua gloriosa, inerrante, infalível e abençoadora palavra. Fique conosco nesta hora e mais uma vez nos instrua nos teus caminhos, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, por favor, pode se assentar. Meus irmãos, nós fomos convidados, como eu disse, para falar na noite de hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite, a gentileza do convite, para falarmos sobre o tema, a grande comissão, os desafios da igreja atual. Mas antes de entrar nesse tema em si, nós devemos dar primeiramente para os irmãos, eu creio, algumas razões pelas quais nós entendemos que a grande comissão é um tema relevante, é um tema simplesmente importante para a igreja cristã como um todo. E em primeiro lugar, eu diria que a grande comissão é um tema importante porque, primeiramente, antes de tudo, é um tema bíblico. É importante vermos esse ponto porque a grande comissão, ela não é uma ideia inventada por teólogos, por bispos, por pastores, por concílios cristãos ou por quem quer que seja, mas é uma ordem clara, dada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos e que é registrada, por exemplo, no texto ora lido de Mateus 28, versículos 19 a 20. Então essa é uma primeira questão. Mas em segundo lugar, a grande comissão também é um tema importante porque é um tema que foi vivenciado pelo próprio Senhor Jesus. Perceba que Jesus, ele não apenas ensinou sobre a grande comissão, mas ele também, antes de tudo, viveu a grande comissão. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos o próprio Jesus fazendo discípulos. Inicialmente, como nós bem sabemos, Jesus ele escolheu 12 discípulos e depois outros 70 discípulos foram acrescentados a esse número original dos 12, conforme lemos, por exemplo, em Lucas no capítulo 10 e no versículo 1. Ou seja, antes de Jesus ensinar sobre a grande comissão, ele mesmo deu o exemplo, fazendo discípulos e praticando a grande comissão.
Aliás, o ministério missional de Jesus, ele me lembra aquela frase lapidar, muito conhecida, do missionário e médico escocês David Livingstone, que disse certa vez o seguinte: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. É verdade que Jesus pregava, é verdade que Jesus curava, é verdade que Jesus realizava milagres, é verdade que Jesus fazia uma série de coisas gloriosas. Tudo que Jesus fez, faz e fará é glorioso, mas uma destas coisas, a qual nós não devemos esquecer, envolve simplesmente a proclamação do Evangelho do Reino, e isso diz respeito, portanto, ao tema ora tratado na noite de hoje, que envolve a grande comissão. Mas em terceiro lugar, a grande comissão, meus irmãos, é um tema importante porque é um tema que diz respeito ao plano, ao propósito histórico redentivo de Deus para a humanidade. Observe que Deus, ao prever a queda do ser humano no pecado, proveu um remédio, uma solução ao pecado da humanidade, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, por mim e por você. Então, observe que a grande comissão envolve a proclamação desse plano divino de redenção para a humanidade, que se dá através, por exemplo, da graça mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, em quarto e último lugar, a grande comissão é um tema importante porque é um tema que, sem a menor dúvida, glorifica a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, texto este muito conhecido de todos nós, Paulo diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ora, uma vez que a grande comissão foi ordenada por Jesus, e uma vez também que a vida e obras de Jesus sempre, sem exceção, glorificaram a Deus, então cumprir a grande comissão é uma prática, é uma tarefa, é uma incumbência que, sem a menor sombra de dúvida, também glorifica a Deus. Mas tendo apresentado essas 4 razões preliminares sobre a importância da grande comissão, eu gostaria então de compartilhar agora com os irmãos 6 desafios relacionados à grande comissão, os quais são acompanhados, por sua vez, de uma gloriosa promessa, e nós encontramos esses 6 desafios e essa gloriosa promessa no texto que lemos de Mateus 28 e versículos 19 e 20. E lendo esse texto, meus irmãos, eu descubro que o primeiro desafio que há no que diz respeito à grande comissão é o desafio da movimentação. O desafio da movimentação. O texto que nós lemos, nele Jesus começa dizendo: ide, portanto. Ide, portanto. Observem que Jesus não disse aos seus discípulos, fiquem onde estão, ou permaneçam em sua zona de conforto, ou ainda continuem estagnados onde vocês se encontram. Em vez disso, Jesus ordenou aos seus discípulos que eles se mexessem, que eles se movimentassem, que eles saíssem da inércia e que eles abandonassem a sua zona de conforto. Eu não sei se vocês já perceberam lendo a Bíblia, mas o Deus da Bíblia é um Deus que frequentemente ordena as pessoas que se movam, que se mexam, que se movimentem. Isso ocorre com frequência de Gênesis a Apocalipse, mas como nós não temos tempo de exemplificar esse ponto, me permitam que dê aqui apenas alguns poucos exemplos. Quando Deus chamou Abrão, ele disse: saia da sua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus chamou Moisés, ele deu a seguinte ordem: vai, eu te enviarei ao faraó para que você tire do Egito o meu povo, vai. Mais adiante, quando Deus chama Josué, ele diz para ele: levante-se agora e atravesse esse Jordão. Mais adiante ainda, quando Deus chama Jonas, ele lhe diz: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Quando nós vamos para o Novo Testamento, quando Jesus ali, nós vemos Jesus aparecendo para Ananias em uma visão, ele lhe dá a seguinte ordem: levante-se e vá à rua direita e pergunte na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
E aqui em Mateus capítulo 28 e versículo 19, Jesus ordena aos seus discípulos: ide, ou seja, se mexam, vão, se movimentem, saiam de onde estão, levantem-se para fazer a minha obra, porque eu, Jesus, estarei com vocês. Às vezes, meus irmãos, eu tenho a impressão de que nós cristãos, não todos é evidente, estou apenas exemplificando, mas eu tenho às vezes a impressão de que nós somos muito sedentários. Às vezes nós sofremos daquilo que eu chamaria e chamo de sedentarismo espiritual. Às vezes nós não nos movemos, não nos movimentamos e não nos exercitamos espiritualmente falando. Às vezes nós não adoramos a Deus, às vezes nós não lemos a Bíblia, às vezes nós não oramos, às vezes nós não amamos, às vezes nós não perdoamos e às vezes nós também não cumprimos a grande comissão. Mas é importante dizer que, evidentemente, não é isso que Deus espera de nós. O que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos uma fé operosa e que sejamos atuantes na sua obra. Como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, para o Deus da obra, não é inútil, não é vão. Trabalhar para Jesus não é apenas vir à tribuna e pregar o Evangelho. Trabalhar para Jesus é receber ali o visitante com carinho, com um sorriso no rosto, como fui recebido na noite de hoje. É tratar bem as pessoas, é respeitá-las, é amá-las, é perdoá-las, é estender-lhes a mão, é estar à disposição, e tudo, portanto, que nós fazemos, isso agrada a Deus e isso o glorifica. Mas nós aprendemos, portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, que o primeiro desafio da igreja no contexto da grande comissão, conforme acabamos de ler, é o desafio da movimentação. Ide, ide. Isso nos leva a um segundo desafio. Em segundo lugar, nós encontramos nesse texto o desafio do discipulado. O versículo 19, parte B, diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Fazei discípulos. Perceba que Jesus não ordenou aos seus discípulos que eles formassem pessoas conforme a imagem e semelhança deles. Jesus ordenou aos seus discípulos que eles fizessem outros discípulos. Mas eu te pergunto, discípulos de quem? Dele mesmo, Jesus. Jesus não ordenou que nós nos transformássemos, ou transformássemos as pessoas, melhor dizendo, em nossas cópias ou em nossas imitações. A ordem é para que nós façamos discípulos dele, discípulo de Jesus. Isso tanto é verdade que Paulo, no conhecido texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas preste bem atenção num negócio aqui. Em outras palavras, Paulo disse: me imitem na medida em que eu também imito a Cristo. A Bíblia não nos autoriza em nenhum momento a imitarmos a Paulo, ou a quem quer que seja, de forma indiscriminada. Não. Observe que eu não devo imitar a Paulo quando ele, por exemplo, perseguiu os cristãos quando ele ainda não era convertido. Mas eu também não devo imitar a Paulo quando ele, mesmo depois de convertido, ele teve uma grande contenda com Barnabé por causa de João Marcos, conforme Atos 15, versículos 37 a 40. Eu não devo imitá-lo nesse quesito. Eu devo imitar Davi como um adorador, mas não devo imitá-lo quando ele trai ali Urias com Batseba. Nós não devemos imitar os nossos líderes em tudo, mas devemos imitá-los à medida em que eles também imitam a Cristo. Eu tenho dito com frequência para os irmãos, para a congregação a qual pastoreio, aqui também na zona leste de São Paulo, que os irmãos não somente podem, mas devem
eles têm a obrigação de me desobedecer quando eu começar, eventualmente, apenas uma hipótese, falar algo, ensinar algo, pregar algo, ou viver uma vida que não condiz com os evangelhos, que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com a vontade de Deus. Esses tipos de situações, nós temos a obrigação de desobedecer e de irmos na contramão. A propósito, meus irmãos, o termo cristão, ele vem de uma palavrinha grega que é a palavra cristianos. O nome cristiano vem ali do grego cristianos, que vai dar cristão em português. E quando nós consultamos bons léxicos de grego, nós vamos descobrir que cristão é alguém que está associado a Cristo, é alguém que é partidário de Cristo. O partido do cristão é Cristo. Portanto, o segundo desafio da igreja, no contexto da grande comissão, é o desafio do discipulado. Perceba que nós não devemos formar discípulos ali parecidos conosco, mas devemos formar discípulos parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, que imitem a Cristo. É necessário que Cristo, Ele cresça e que nós diminuamos. O foco é Jesus, o centro é Jesus, a glória é de Jesus, o poder é de Jesus, a salvação é de Jesus. Ele é o centro e não o líder da igreja. Isso nos conduz a um terceiro importante desafio presente nesse texto, que é o desafio da ação transcultural. O desafio da ação transcultural. O texto bíblico diz no versículo 19, parte C, de todas as nações. E de, portanto, fazer discípulos, de onde? De todas as nações. A palavra transcultural, quando nós a usamos aqui, ela se refere àquilo que envolve diferentes culturas, ou àquilo que é relativo a diferentes ou diversas, variadas culturas. Mas antes de tudo, devemos dizer que Deus é um ser supracultural. Ou seja, Deus está acima de todas e quaisquer culturas humanas. Mas veja só que coisa interessante. Apesar de ser essencialmente supracultural, Deus condescendentemente se transculturalizou, isto é, Ele entrou na nossa história e na nossa cultura, a fim de redimir a nossa história e a nossa cultura, que foram profundamente prejudicados pelo pecado. E você sabe qual foi o auge dessa transculturalização divina? Esta se deu quando Deus se encarnou na pessoa bendita de Jesus, que veio a este mundo para viver por nós, para morrer por nós, mas também para ressuscitar por nós ao terceiro dia. Aliás, eu não sei também se você percebeu, mas Deus, ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, Deus é retratado agindo de forma transcultural. É interessante como Deus, um ser ontologicamente supracultural, ele está acima de todas e quaisquer culturas, ele se vale da cultura, ele instrumentaliza a cultura para redimir e salvar a própria cultura decaída e afastada dele. É absurdo, é estranhamente, gloriosamente absurdo como Deus faz. Me permita citar apenas alguns poucos exemplos. Em Êxodo, ao enviar as 10 pragas, Deus se valeu de categorias de pensamento egípcias, a fim de punir aos egípcios de uma forma que lhes fosse compreensível. Você já deve ter lido o livro de Êxodo. Sobretudo nos primeiros 15 capítulos, nós encontramos algumas coisas muito interessantes ali. E de repente a gente vê água se transformando em sangue. Nós vemos Moisés levantando ali a sua vara, o seu cajado, diante do mar vermelho, que biblicamente não é mar vermelho, mas é mar de juncos, e o mar se abre. E aí, quando eu vou estudar os textos egípcios, muitos dos quais antecedem em centenas ou milhares de anos o relato de Êxodo, eu descubro que já havia relatos e contos e histórias que mostravam magos ou pastores magos que apontavam o dedo para as águas para atravessar com as suas ovelhas, e aí as águas se dividiam para a esquerda e para a direita, e as ovelhas passavam no meio. O que Deus faz?
ele se vale da cultura egípcia, ele se vale do pensamento egípcio, ele se vale da religiosidade egípcia, ele se vale da filosofia egípcia, a fim de falar com os egípcios e julgar os egípcios de uma forma que lhes fosse absolutamente compreensível. Porque Deus, apesar de ser supracultural, apesar de estar acima da cultura, ele se vale da cultura para transformá-la a ela própria. Um pouco mais adiante, já no livro de Jonas, nós vemos que no livro de Jonas, Deus se vale da cultura assíria, que acreditava, por exemplo, que Nínive fora fundada por um deus peixe, e por isso Deus envia o profeta Jonas até Nínive, imagine através do quê? Através de um grande peixe. Eu fico imaginando os ninivitas, vendo aquela cena insólita, imaginando ou Nanche, ou Ishtar, ou qualquer outra suposta divindade, deve ter enviado esse homem, então nós temos que ouvir o que ele vai falar, porque é importante, e mal sabiam que quem havia enviado ele, não era um Deus pagão, mas era o Deus supremo, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Mas por fim, meus irmãos, o clímax, como eu disse minutos atrás, o auge, o ápice dessa ação transcultural divina ocorreu quando Deus se fez homem na pessoa do seu Filho, mais uma vez vivendo entre nós, morrendo entre nós e também ressuscitando entre os mortos também no nosso contexto. Mas diante disso tudo que eu disse, eu pergunto para vocês, como que nós podemos agir transculturalmente? E eu diria que nós podemos agir transculturalmente adotando pelo menos 5 estratégias. Primeira estratégia, traduzindo a Bíblia para os diversos idiomas nos quais a Bíblia ainda não foi traduzida. O nosso irmão que aqui nos antecedeu, o Léo, ele mencionou alguns dados muito importantes e muito pertinentes. Eu gostaria apenas de enfatizar um ponto específico, que é o seguinte: existem mais de 7.000 idiomas no mundo hoje. Alguns dizem 7.111, alguns dizem 7.200, alguns dizem 7.300, algo do gênero. Mas para usarmos números mais redondos, arredondados, temos mais de 7.000 idiomas no mundo. E a Bíblia, imagine você, ela foi traduzida inteira apenas para cerca de 700 desses mais de 7.000 idiomas. O Novo Testamento, ele foi traduzido para cerca de 1.500 idiomas, mas a Bíblia toda, ela foi traduzida apenas para 10%, cerca de 10% dos idiomas presentes atualmente no nosso contexto global ou mundial. Segunda estratégia, nós também podemos agir transculturalmente, identificando, treinando, apoiando e enviando obreiros aos diversos povos para que eles preguem o Evangelho nessas línguas e nessas culturas. Terceira estratégia, nós podemos também usar a tecnologia a favor do reino de Deus, sobretudo a assim chamada inteligência artificial. Eu não sei se vocês sabem, mas tempos atrás, um grupo de militantes veganos, sobretudo no contexto norte-americano, eles usaram a inteligência artificial para traduzir todo o livro de Gênesis, mas para extraírem de Gênesis aqueles elementos que envolvessem, por exemplo, o consumo de carne animal. Em outras palavras, é como se eles transformassem Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos em veganos, ou, na melhor das hipóteses, em vegetarianos, por meio da inteligência artificial. Ora, se pessoas podem usar a inteligência artificial para o mal, para deturpar a palavra de Deus, nós, da mesma forma, podemos e devemos usar tal inteligência para glorificar a Deus e para fazer com que o Evangelho e o reino de Deus avance por todo o mundo. Uma quarta estratégia, nós também podemos agir em termos transculturais, financiando atividades e obreiros que contribuirão para o cumprimento da grande comissão. E por fim, uma quinta estratégia que nós podemos e devemos usar é orar a Deus, pedindo a Ele que abençoe a sua obra e faça-a prosperar na terra.
E aqui, meus irmãos, é importante dizer que o nosso papel, o nosso desafio, a nossa incumbência, a minha e a sua responsabilidade é apenas pregar, porque quem acrescenta à igreja, aqueles que hão de ser salvos, é o Senhor. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é junta missionária, não é a teologia, não é a EBD, não é o louvor, não é ninguém. É o Senhor da obra que acrescenta almas à sua igreja. A obra é dele, o louvor dele, a glória é dele, tudo é dele, por ele, para ele. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. A partir dessas informações, é importante entendermos que não existe cultura, por pior ou por melhor que seja, que não possa ser abençoada, alcançada, resgatada, salva e transformada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Afinal de contas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, independentemente de quem seja. Portanto, o terceiro desafio da igreja no contexto da grande comissão é o desafio da ação transcultural. Isso nos leva a um quarto desafio, que é o desafio do batismo. O desafio do batismo. O versículo 19, parte D de dado, D de Deus, que nós aqui lemos, ele diz, batizando-os. Nós cristãos evangélicos entendemos que Deus nos deixou duas ordenanças, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. No caso do batismo, que é a única das ordenanças citadas aqui em Mateus 28, ele deve ser administrado aos novos convertidos no contexto da grande comissão por, pelo menos, eu alistaria 3 razões. Primeira razão, porque o batismo é uma ordenança bíblica. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É importante esclarecer que o batismo nas águas não salva, mas quem é salvo deseja ser batizado. E precisa ser batizado, a não ser que por questões de mobilidade, por questões de saúde, ele não possa fazê-lo. Se puder, ele pode e deve se batizar, porque ele deve obedecer à palavra gloriosa do Senhor Jesus. Segunda razão, porque o próprio Jesus, ele se submeteu ao batismo nas águas. Quando lemos Mateus capítulo 3 e versículos 13 a 17, esse texto diz que Jesus ele foi batizado ali nas águas por João, mesmo não tendo nenhum pecado do qual devesse ou pudesse se arrepender. E ao fazê-lo, evidentemente, Jesus nos deixou um belo exemplo a ser seguido. Ora, meu irmão, raciocine comigo. Se aquele que não conheceu pecado se submeteu ao batismo, quanto mais deverão se submeter ao batismo aqueles que são verdadeiros pecadores, como você e eu aqui presentes na noite de hoje. Terceira razão, porque o batismo é um poderoso símbolo da iniciação, da nossa iniciação na vida cristã. Quando nós nos submetemos ao batismo nas águas, nós estamos dando um testemunho público, nós estamos dando publicidade à nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é importante observar que Jesus, em Mateus 10:32, ele diz que qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, o quarto desafio da igreja no contexto da grande comissão é o desafio do batismo. Isso nos leva a um quinto e penúltimo desafio referente à grande comissão presente nesse texto. E o quinto desafio é o desafio da proclamação da fé trinitária. O desafio da proclamação da fé trinitária. O versículo 19, parte E, diz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Observe que, embora Jesus ordene que façamos discípulos dele,
as coisas não terminam aí, as coisas não param por aí. Quando cumprimos a grande comissão e batizamos, por exemplo, os novos convertidos, esse batismo, ele deve ser administrado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os novos discípulos de Jesus, assim como os antigos, devem estar cientes de que o Deus da Bíblia, ele é triuno, ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas antes de falarmos brevemente sobre o que a Trindade é, me permita dar brevíssimos exemplos sobre o que a Trindade não é. Não é. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Trindade não é um triteísmo. Nós cristãos não somos idólatras, nós cristãos não somos politeístas, nós cristãos não acreditamos em 3 deuses. Esta é uma primeira informação importante. Em segundo lugar, a Trindade não é um modo tríplice de Deus agir ou de Deus se manifestar. Surgiu uma heresia nos primeiros séculos da história da igreja, heresia esta que persiste até os dias de hoje, que se chama modalismo. E essa heresia, chamada modalismo ou monarquianismo, ela ensina que Deus é somente uma pessoa, mas que ele, Deus, se manifesta de 3 modos. Então, segundo essa heresia, às vezes Deus se manifesta no modo Pai, às vezes ele se manifesta no modo Filho, e às vezes ele se manifesta no modo Espírito Santo. Agora eu estou curioso para saber como essas pessoas interpretam o trecho de Mateus 3, versículos 13 a 17, onde você vê a Trindade presente ao batismo de Jesus. O Pai diz: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho se submete ao batismo e o Espírito Santo vem sobre ele, ali sob a forma corpórea de uma pomba. Como que pode ser 3 modos, se os 3 modos hipotéticos aparecem juntos no mesmíssimo evento bíblico? Como? Terceira, a Trindade não é uma competição. O que eu vou dizer agora é muito importante e interessante. A Trindade não é uma competição. Existem pessoas, eu não sei se você percebeu, mas que quando pensam na Trindade, elas pensam numa espécie de pódio. Uma espécie de pódio. Então, o Deus Pai, por ser a primeira pessoa da Trindade, então ele tem a medalha de ouro. O Deus Filho, por ser a segunda pessoa da Trindade, ele tem a medalha de prata. E o Deus Espírito Santo, por ser a terceira pessoa da Trindade, ele é o lanterninha, é o que perdeu a corrida, ele tem a medalha de bronze. Mas esse também não é o ensino das Escrituras. Essa ordem, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, não é uma ordem de importância e de competência, mas é apenas uma ordem de distinção. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Os 3 são absolutamente um único Deus. E portanto, meus irmãos, nós temos que estar cientes de que nós cremos em um único Deus em essência, mas que subsiste, coexiste em 3 pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, mas essas 3 pessoas constituem-se um único Deus, um único Deus. E é essa fé trinitária ou trinitariana que, de acordo com Mateus 28, versículos 19 e 20, nós devemos proclamar no cumprimento da grande comissão. Portanto, o 5º e penúltimo desafio da igreja no contexto da grande comissão é o desafio da proclamação da fé trinitária ou trinitariana. Isso nos leva ao 6º e último desafio presente nesse texto, antes de mencionarmos a gloriosa promessa que o encerra. Mas o 6º desafio é o desafio do ensino bíblico integral. Preste bem atenção nesse ponto. O 6º e último desafio é o desafio do ensino bíblico integral. O versículo 20, parte A, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quantas coisas? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Observe que durante o cumprimento da grande comissão, não basta proclamarmos uma fé trinitária robusta,
nós também devemos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus ordenou aos seus discípulos que tivessem um compromisso com a integralidade, com a totalidade da palavra de Deus. E agora, por favor, preste bastante atenção ao que eu vou te dizer. É muito simples, mas não apenas é simples, é bíblico. E é isso que é o mais importante, é bíblico. Isso significa dizer que é bom falar sobre a segunda vinda de Jesus, mas nós também não devemos ignorar a primeira vinda dele. Isso significa dizer que eu sei que é bom falar sobre avivamento, mas o cuidado com os órfãos e com as viúvas também é importante. Eu sei que é importante falar sobre o Deus que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa, que dá filhos e tal, mas também devemos falar sobre o Deus que julga, o Deus que ira, o Deus que entra em juízo e o Deus que castiga. Jesus ordena que nós não nos esqueçamos de anunciar todas as coisas, não são apenas algumas coisas. Meu irmão, preste bem atenção, Deus não nos autorizou a transformarmos a sua palavra numa espécie de caixa de bombons sortidos. Tem quem gosta de chocolate aqui nessa igreja? Olha lá, né? Mas seja sincero, dependendo da marca de bombom, não tem aqueles 2, 3 ou 4 que ficam sempre ali no fundo da caixa e ninguém come, não tem? Dependendo da marca, eu sei que quando a marca é boa, não sobra um, você come até a caixa. Mas dependendo da marca, às vezes mais popular, você come, mas você olha para aquele, para aquela, deixa para a mãe, deixa para o pai, deixa para o irmão que você ama bastante, já que você não gosta, aquele bombom. Mas sabe o que é o problema? É que às vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós falamos, eu amo esse texto sobre o batismo com o Espírito Santo, eu amo esse texto que fala sobre a vinda de Jesus, eu amo esse texto sobre avivamento, eu amo esse texto sobre um Deus que cura, mas o texto dos órfãos, e o texto das viúvas, e o texto do estrangeiro, tem que engolir toda a caixa de bombom. Não é comer só os bombons que você gosta, não. E olha Deus falando com alguém aqui, quer ver? Aí o irmãozinho começa a ler Gênesis, a criação, né? A queda é ruim, ele pula Gênesis 3, que a queda é ruim. José, aquela vitória, Êxodo, Deus abrindo o mar vermelho. Mas quando chega em Levítico, ele fala, Senhor, o Senhor me dá licença, mas eu vou pular esse trecho. Me permitam até a brincadeira, é uma pequena e breve brincadeira, é o que eu brinco chamando de unção do Sandy Júnior, né? Vamos pular, vamos pular, vamos pular. O sujeito lê Gênesis, lê Êxodo, é uma benção. Quando chega em Levítico e Números, ele pede perdão, Senhor, não dá para ler esses livros. Mas ele não sabe, ele não pensa que o centro da nossa fé, ele brota em Levítico. Porque é em Levítico que nós começamos a ler sobre os sacrifícios de animais, que vão apontar para o maior de todos os sacrifícios, o do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia Levítico. Leia Êxodo, leia Números, leia Sofonias, não leia apenas os textos que te interessam, pratique a Bíblia. Jesus nos orienta a nós nos preocuparmos com todas as coisas que Ele ensinou, todas. Portanto, o sexto desafio da igreja no contexto da grande comissão é o desafio do ensino bíblico integral. Meu irmão, não ensine apenas o que te convém. Não leia apenas aquilo que te convém. Não obedeça apenas o que te convém. Não. Você sabe que na Bíblia está para nós honrarmos pai e mãe? Eu, infelizmente, não tenho mais os meus vivos para honrá-los. Mas se você os tem, por que às vezes não os honra? Não é pegar só os bombons que a gente gosta, não. Deixar aqueles mais amargos. Os amargos devem ser engolidos também. Só pegamos os bombons doces. Somente os textos que falam de vitória, de bênção, de céu, de eternidade. O texto que fala de inferno, que fala de juízo, que fala de apostasia, nós ignoramos. Meu irmão, é para comer a caixa de bombons toda.
toda. Finalmente, caminhando para o final, depois de nos apresentar esses 6 desafios gloriosos, na última parte da sua fala, do seu discurso, Jesus nos faz uma gloriosa promessa. Ele nos promete aos seus discípulos a sua presença constante nas suas vidas. Mateus 28, versículo 20, parte B, termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Preste bem atenção. Observe que Jesus não prometeu aos seus discípulos uma vida isenta de problemas. Ele não lhes prometeu uma vida repleta de luxo. Ele igualmente não lhes prometeu uma vida na qual eles comeriam e beberiam do bom e do melhor. Jesus não prometeu casa, comida e roupa lavada. O que Jesus prometeu é muito mais profundo e muito melhor do que tudo isso. Ele nos prometeu a sua presença constante e contínua. Jesus prometeu que estaria com seus discípulos todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Jesus não tem folga, Jesus não trabalha apenas em dias úteis, Ele não tira férias e Ele não descansa no feriado, Ele está sempre conosco. A maior bênção que um discípulo pode ter é a presença constante e contínua do Senhor na sua vida. É a maior bênção, meu irmão. Maior. Sabe por quê? Me permita te dar um choque de realidade bem rápido, bem rapidinho. Tudo nesse mundo, e quando eu digo tudo, eu não estou excluindo nada. Tudo é tudo. Tudo que os seus olhos podem ver nesse templo, nessa nave hoje, tudo, incluindo a minha vida, a sua, da pessoa que está ao seu lado, à direita, à esquerda, à frente, atrás, os seus filhos, o seu marido, sua esposa, os pastores, tudo nessa vida, absolutamente tudo é provisório. Tudo é provisório. E sabe por que às vezes nós nos frustramos? Porque nós confundimos a provisoriedade deste mundo como se fosse durar para sempre. Tudo que Deus faz, inclusive as suas gloriosas, portentosas e maravilhosas obras neste mundo possuem um caráter provisório. Lembram-se que Jesus ressuscitou a Lázaro? Amém? Ele foi ressuscitado para morrer de novo. Você se lembra que quando Jesus ele morre, em Mateus 27, cerca de 500 pessoas saíram dos túmulos, foram ressuscitados para morrerem todos de novo. Você se lembra daquele homem que estava ali perto ali do tanque de Betesda, há décadas ali, paralítico? Jesus o curou, ele começou a andar, foi curado para depois morrer. O filho da viúva de Naim, Jesus interrompeu o cortejo, ressuscitou, ele ficou vivo para morrer de novo. Jesus vai nos curar 1, 2, 3, 4, 10, 50 vezes, mas vai chegar na 51ª, ele não vai curar mais. É por isso que a gente morre. É por isso que existe um negócio nesse mundo que se chama cemitério. Não sei se você prestou atenção nisso. Sabe por quê? Deus está dizendo para mim e para você na noite de hoje: não deposite a sua confiança na provisoriedade deste mundo. Deposite a sua confiança naquele que estará com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Tudo é provisório neste mundo, meu irmão. Os seus títulos de bacharel, mestre e doutor são provisórios. A esposa que você ama, eu tenho a minha esposa e a amo muito, ela é provisória. Eu sou provisório, os filhos são provisórios, pais são provisórios, a igreja neste mundo é provisória, esses cânticos, tudo isso que a gente vê, pregação, tudo isso neste mundo é provisório, a saúde é provisória, mas sabe o que é a boa notícia? É que a doença também é provisória. Porque naquele dia não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas são passadas. Tudo é provisório nesse mundo, mas tudo é eterno, tudo é para sempre, em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, cujo centro é Cristo.
Portanto, a gloriosa promessa que Jesus fez foi prometer a sua presença constante entre os seus discípulos. Por isso, se nós somos discípulos de Jesus, então Ele está conosco todos os dias, incluindo hoje, incluindo agora, neste exato momento, neste culto, até a consumação do século. Eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando brevemente os pontos que nós mencionamos na noite de hoje. Coisa de professor, viu, irmãos? A grande comissão e os desafios da igreja atual. Dentro desse tema, nós vimos 6 desafios e uma gloriosa promessa que Jesus fez aos seus discípulos, apenas brevemente recapitulando. Primeiro desafio, o desafio da movimentação, ide portanto. Segundo desafio, o desafio do discipulado, fazei discípulos. Terceiro desafio, o desafio da ação transcultural de todas as nações. Quarto desafio, o desafio do batismo, batizando-os. Quinto desafio, o desafio da proclamação da fé trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sexto desafio, o desafio do ensino bíblico integral, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois disso, Jesus, ele fez uma gloriosa promessa. Ele prometeu a sua presença constante entre os seus discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que essa palavra e o Deus da palavra venha abençoar a sua vida hoje e sempre. Agradeço mais uma vez ao pastor Clementino pela delicadeza do convite, ao pastor Marcos que nos recebeu tão bondosamente, e ao querido irmão Léo, com quem às vezes não tenho muitos contatos pelas correrias do dia a dia, ao querido irmão pastor Vitor Gadelha, os demais pastores. Meus irmãos, que Deus dê vida longa a esta igreja, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus filhos, o seu ministério, os seus sonhos, as suas aspirações, os seus propósitos neste mundo. Mas jamais se esqueça que tudo quanto Deus fizer ou deixar de fazer neste mundo, tudo neste mundo é provisório. Tudo. Por isso não confie em instituições humanas. Não confie nas coisas deste mundo. Confie em Deus. Confie em Jesus. Porque Ele está com você hoje e estará para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.